Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo nesse momento. Glórias a Deus pela sua vida, por você estar aqui ouvindo essa palavra abençoada que Deus traz aos nossos corações nesse momento, meus irmãos. É com muita alegria que venho trazer mais uma reflexão aqui no nosso canal, para que Deus venha falar aos nossos corações nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. O nome da reflexão hoje, meus irmãos, é Conquistando as Promessas de Deus. O base texto nosso é em Josué 14, a partir do versículo 6 ali, tá bom? Mas vamos ler só o versículo 6, tá bom, meus irmãos? Que Deus venha abençoar muito a sua vida, venha abençoar a minha vida, venha abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus aí, tá bom? E quero estar pedindo de antemão para vocês, meus irmãos e irmãs, vai compartilhando, vai deixando seu like, seu comentário, se inscreva no canal se não é inscrito, espalhem para todo mundo para que a gente possa alcançar mais vidas, mais corações para Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe muito vocês aí nesse dia e nessa semana em nome do Senhor Jesus, tá? Então o nome da nossa reflexão é Conquistando as Promessas de Deus. Texto base Josué 14, 6. Amém? Vamos estar então ali lendo. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quinizeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando a Deus por mais esse dia, por mais essa palavra abençoada aos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por essa oportunidade de estar trazendo para o meu irmão e para a minha irmã mais essa reflexão aqui, que ela venha falar aos nossos corações, que seja aquilo que o Senhor queira, Pai, falar, não aquilo que venhamos a falar, queremos falar, mas sim o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que seja exaltado e engrandecido teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, todos queremos conquistar as promessas de Deus, mas para isso, meus irmãos, devemos cumprir algumas condições. Então vamos ver aqui, meus irmãos, portanto, umas 5 delas, baseadas no capítulo 14 de Josué, sobre Caleb. Amém, meus irmãos? Primeira questão aqui que eu quero trazer é estar convicto de Deus que fez a promessa, meus irmãos. Olha que benção. Josué 14:6 ali, ele fala: então os filhos de Judá, chegam a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a respeito do homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Olha, aqui a gente vê que já tinham guardado no coração a promessa que Deus tinha feito, que Deus tinha feito, tinha revelado a Moisés a respeito de Josué e de Caleb. Olha só, quando Deus ele tem uma promessa para mim e para você, ele revela para alguém, ele revela para a gente, e a gente tem que ter os ouvidos firmes, os ouvidos atentos a estar escutando a promessa de Deus e guardando no nosso coração. Mesmo que não aconteça agora, mas em breve acontecerá, porque, como a palavra diz, tudo é no tempo de Deus e não no nosso, meus irmãos? Se fosse para acontecer no nosso tempo, seria, na mesma hora, no mesmo tempo. Mas a gente tem que saber esperar no Senhor. Tudo acontece no tempo dele, meus irmãos. A segunda aqui que eu trago para vocês, meus irmãos, segunda reflexão aqui, para nós que nós sejamos perseverantes para conquistar as promessas de Deus. Ali em Josué 14:8, meus irmãos, diz assim: mas meus irmãos,
que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Olha só que bonito. Ele foi perseverante. Caleb ali, conversando com Josué, ele fala, porém, ele foi perseverante, em seguir ao Senhor Deus. Ele estava convicto que as promessas do Senhor ali iam se cumprir na vida dele, que, como eu falei, não poderia se cumprir naquele momento, mas ele tinha aquilo no coração. Ele estava sendo perseverante, meus irmãos, na promessa que Deus tinha feito para eles. É isso que nós temos que guardar no nosso coração. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos que ser perseverantes em tudo, meus irmãos, em nome de Jesus, Que bonito isso. O terceiro ponto aqui que eu trago para vocês, meus irmãos, é esperar o tempo de Deus para conquistar as promessas. Olha só, nós temos que esperar, meus irmãos, o tempo de Deus. É o que eu estava falando ainda agora. Vamos ler lá em Josué 14:10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, amando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Olha só, meus irmãos, que bênção, Aqui, ele continua a falar como ele perseverou ali, estava perseverante. Ele também, a perseverança trouxe a esperança de esperar no tempo de Deus, Olha o tempo que ele esperou, já 45 anos. 45, ele tinha 40, ele esperou 45 anos, mesmo assim a espera dele era perseverante. Ele nem um dia ele deixou de acreditar que Deus iria fazer a obra, iria fazer o milagre na vida dele, que iria cumprir a promessa que ele tinha feito, E depois de 45 anos, ele ali firme, forte, Deus, ele iria cumprir a promessa dele. Não que você vai ter que esperar 45 anos, 5 anos, 10 anos, a gente não sabe, meus irmãos. Mas quando Deus promete uma coisa pra gente, pode ter certeza, se cumprirá, meus irmãos. Se cumprirá. Deus, a palavra diz que Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa, meus irmãos. Então nós temos que perseverar e ter convicção e saber esperar no tempo de Deus as promessas dele para nossas vidas. Em nome de Jesus, meus irmãos. Deus é maravilhoso em tudo que faz, em tudo que diz. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Aqui o quarto ponto que eu trago, meus irmãos, é ficar firme. Ficar firme para conquistar as promessas. Ali em Josué 14:11 diz assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha só, meus irmãos. E ele ainda tinha saúde, tinha força, ele estava firme. Se precisasse ele ir à guerra, ele ainda ia. Hoje as nossas guerras, meus irmãos, geralmente não é contra o homem, mas sim contra os principados e potestades, nas regiões celestiais. Como que a gente conquista a nossa guerra hoje? Estando firmes, orando, jejuando, buscando sempre, aos pés do Senhor, estarmos firmes, convictos ali, que as promessas de Deus vai se cumprir. Mas para a gente poder batalhar essas guerras hoje, ela tem que ser como? Tem que ser no joelho, na oração, sabe?
buscando incessantemente, né, nos pés do Senhor, buscando o reino de Deus, para que as coisas de Deus sejam cumpridas, né? As promessas de Deus sejam cumpridas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, né? O quinto ponto que eu trago aqui, meus irmãos, é confiar na presença de Deus para conquistar as promessas. Josué 14:12, meus irmãos, olha só. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Olha só, meus irmãos, ele já estava com 85 anos, né? E a confiança dele no Senhor era aquela mesma confiança anteriormente, né? Mas ele confiava que ele ia conquistar aquela terra ali, né, que os anaquins viviam, né, que a Bíblia fala que eram homens grandes, né, homens de grandes portes, né, e eram grandes cidades. Mas ali ele estava confiando, não na força dele, mas ele estava confiando na presença de Deus na vida dele. Então ele sabia que se Deus estivesse com ele ali, né, Deus estivesse com ele ali naquela batalha, né, para conquistar aquele monte ali onde os anaquins viviam, ele sabia que a conquista dele ia ser certa. Que é assim que Deus faz conosco, meus irmãos. A nossa conquista é certa quando nós temos Deus ao nosso lado, quando nós estivermos aos pés de Deus, né, buscando, sabe, não murmurando, sabe, duvidando que Deus me esqueceu, Deus não vai fazer. Não, a gente tem que estar firmes, confiantes que Deus está conosco e que Ele vai fazer, que Ele vai nos dar no tempo certo, no tempo dele, a nossa vitória. E pode ter certeza, irmãos, a vitória é certa, né? A vitória é concreta para aqueles que creem, né? A Bíblia, ela diz, tudo é possível àquele que crê. Então, primeiramente, temos que crer que Deus, Ele está conosco, que Deus, Ele vai fazer. Se Ele fez a promessa na sua vida, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, que Ele vai cumprir. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E Ele, no tempo certo, Ele vai fazer acontecer milagres na tua vida. Se você crê, digita um amém aí nos comentários. Amém, meus irmãos? Mande essa reflexão, essa mensagem para aquela pessoa que você sente no coração que precisa ouvir. Amém? E que Deus abençoe muito sua semana, né? Uma semana de vitórias, de conquistas, de saúde, de graça e paz. Que Ele venha a trazer ao teu coração, sabe, o refrigério de que Ele vai cumprir as promessas. Então, persevere, irmãos. Persevere, minha irmã, né? E que vamos conquistar as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? E não se esqueça, mais uma vez lembrando, deixe seu comentário, deixe o seu joinha para que o nosso canal alcance mais e mais vidas nesse momento, né? Que o Senhor, Ele está às portas, meus irmãos. E temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes e orando a todo momento, né? Para que quando Jesus voltar, nós possamos estar comendo na árvore da vida, né? Possamos ser levados pelo nosso Senhor e morar com o nosso Deus nos céus. Amém, meus irmãos? Uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Todos fiquem com Deus na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.